A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 do livro do Apocalipse. São 5 capítulos, amém? Lembrando sempre que a versão que nós usamos é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo de número 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se 7 trovões com suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos teus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo em seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui, mostrando aqui a abrangência da salvação, né? Capítulo de número 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-me e mede o santuário de Deus, e o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa da parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando estiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se reergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio um grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz ainda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram do céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram de sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai.
Eis que sem demora vem o terceiro ai. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se com o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então aqui, mais um prelúdio aqui acerca, do fim de todas as coisas e o triunfo de Deus, Agora o capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. E, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Assim foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de noite e de dia diante do trono de Deus. Eis que, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e ali onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Mostrando aqui a perseguição, que a nação de Israel e o povo de Deus no geral vai sofrer, Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão poder, o seu trono era grande, de grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias,
e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta e a sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorarem sem a imagem da besta, e todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e escravos, fez-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Meus irmãos, agora nós vamos para o capítulo 14 para encerrarmos aqui, né? Olhei e eis que o Cordeiro em pé diante do monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz daquele grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoaram um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e nem mácula. Vi outro anjo voando do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, e para que se assentem sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Seguiu-me outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca da fronte e sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar um outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém, meus irmãos? Então, muita linguagem simbólica, né? Mas a gente se coloca aqui, caso os irmãos não entendam alguma coisa relacionada ao livro de Apocalipse, pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui disposto a ajudar os irmãos, amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo, deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, e claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.